Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo, tem mulheres. Você acredita na transformação digital da máquina pública? No bate-papo de hoje, recebemos uma advogada que está trabalhando para melhorar a vida do cidadão a partir da tecnologia. Com um currículo acadêmico extenso, atualmente ela trabalha para uma das principais Big Techs do mundo, a AWS. E hoje ela está aqui comigo, Camila. Ai, que delícia Tudo de abertura. Bem? Adorou? Estamos aqui juntas, juntíssimas. Uma delícia, tudo ótimo, Silvia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast, no Tem Podcast com você. Nossa, o prazer é meu ter você aqui. Bom, vamos começar, né? Bora lá, vamos falar você é advogada, é da área de humanas, ela está indo para exata, gente. Tudo bem, convencemos. Há controvérsias. Há controvérsias. Você é advogada da área de humanas e fez especialização nessa área de exatas, esse mundo tecnológico. E como é para você transitar nessas duas... universos, né? Vamos falar de universo, isso mesmo. Humanas e exatas, como é isso para você? Já foi mais desafiador. Hoje eu estou conseguindo encaixar esses dois mundos, até porque eu sou extremamente racional, eu sou muito objetiva, então isso me ajuda a ter a parte mais humanista, mas também ter um pouco dessa racionalidade do 01, do bit byte, né, que a gente brinca. Então isso ajuda bastante. Mas é desafiador porque não é a minha zona de conforto, obviamente. A partir do momento que eu comecei a estudar bastante tecnologia, eu saí da minha zona de conforto, mas agrega muito para mim, em especial agora que eu tenho falado bastante de transformação digital. Eu sinto que é um skill que eu adquiri, né, uma habilidade que eu adquiri diferenciada e que me ajuda a transitar e traduzir os dois mundos para eles respectivamente, né? Fazendo a ponte. Exatamente, isso é bem interessante. E o que fez você se interessar por tecnologia? Nossa, você sabia que foi um cliente meu, lá atrás, 2004 mais ou menos, que ele começou a fazer ingresso em cidades inteligentes, aquelas licitações de tecnologia em órgão público, e eu trabalhava para um órgão público e comecei a querer entender como especificar no edital, como fazer essa aquisição pública de várias soluções que era o conceito de cidades inteligentes. E aí eu mergulhei. No que eu mergulhei, eu comecei a me apaixonar por tecnologia, e aí eu fui atrás dessa empresa e falei, não, me ensina mais. Ele falou, não, me ensino não, você já tá super sabida aí, né? Daí eles me contrataram como consultora deles e eu comecei a fazer e defender eles no judiciário em várias questões de tecnologia. E nisso eu fui aprendendo. E aí eu entrei também em 2006 numa empreitada, eu tive uma startup. E aí eu tive a ideia, junto com um sócio, de ter um marketplace jurídico. Então eu passei por todos aqueles percalços de empreendedora, de começar uma empresa, de desenvolvimento, de investimento principalmente, de ter que conversar com o dev, de ter que conversar com quem estava na programação de toda a nossa idealização. E os pitches de venda, né? Porque daí eu precisei captar dinheiro, enfim. Então, eu tive toda essa experiência, o que me deu mais conhecimento dentro da área de tecnologia. E aí foi meio que curso natural, as coisas acontecendo, exato. E como foi já que a gente está falando aqui, o nosso Tem Podcast, tem tecnologia, tem empreendedorismo, tem mulher, gente, vocês estão vendo, né? A gente está trazendo sempre aí um dos pontos. A gente reuniu de novo os três temas. Como foi esse período de empreendedora para você? Quais foram aí as dificuldades, mas principalmente, quais foram os aprendizados? Bom, primeiro a resiliência de que nada acontecia no prazo e a gente tinha que ter muita resiliência para lidar com isso. Na época eu estava numa zona de que eu não conseguia, não entendia, essa minha comunicação não fluía tão bem, eu não sabia o que pedir, então a tradução não era tão assertiva. Então, algo que eu aprendi, acho que eu deveria ter feito diferente, né, para poder me explicar o que eu queria que fosse desenvolvido. É muito desafiador porque a gente começa a olhar e se perder um pouco no processo, né?
Então eu queria já pensar na marca, eu queria pensar em como a gente ia vender, mas eu não tinha nenhum protótipo. Então são coisas que a gente se perde um pouco, né? E eu fui andando em paralelo com a minha carreira jurídica. Então, no final das contas, eu não mergulhei, eu não me joguei 100% no empreendedorismo, eu fiz as duas questões concomitantes. Mas certamente foi um grande aprendizado de como empreender, o que fazer, o que não fazer. E chegou um momento que a gente não tinha mais recursos, né? A gente tinha que dar um segundo passo que era muito caro. E aí que foi num pitch desses de venda, a gente acabou vendendo a ideia, a empresa, né? A startup, e foi muito legal. Isso foi uma experiência muito bacana que eu tive, foi um grande aprendizado. A negociação, né? O que ia ficar. Eu fiquei 1 ano no No Compete, que eu não podia abrir nenhuma outra startup, e ainda provendo a ideia e fazendo ajustes naquilo que era mais jurídico, porque era um marketplace jurídico, né? Então, foi bem interessante. No final, foi sucesso, porque conseguiu, você falou numa startup. Eu vendi. Vendi. Que é sonho. Muitas pessoas que eu converso, empreendedoras, falam, eu quero montar um negócio para depois vender. Você fala, ok, entendo, você tem toda uma questão de recurso, mas é o objetivo aí de sei lá, muitas pessoas de criar uma ideia, sim, né? Sim. Então, realmente, acaba sendo... E hoje tem várias no mercado, né? Hoje tem diversas empresas que prestam o mesmo tipo de serviço que lá atrás a gente teve a ideia e que parecia que a gente era um ET falando que a gente queria. E tudo era a ideia de inclusão, de propiciar o acesso aos advogados para qualquer cidadão. Essa era o mote nosso era que as pessoas conseguissem ter um acesso fácil a um advogado e não aquela coisa burocrática, tem que marcar uma consulta, a consulta é cara e não tem agenda. Enfim, obviamente, escritórios renomados não tem isso, né? Mas para a grande massa de advogados que se forma todo ano e que essa popularização é importante até para ir ganhando experiência, era muito esse o nosso foco. E hoje, quando você vê todo esse processo aí, trabalhando numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, passado por uma pandemia, né? A gente veio aí 2 anos praticamente, que às vezes a gente fala, nossa, mas foi ontem. Não foi ontem, já se passaram, né? Eu digo para às vezes, mas eu comprei o meu computador, eu comprei tal coisa antes da pandemia. São 3 anos, amigo. Sua máquina já está defasada, né? Como você tem visto esse avanço tecnológico no Brasil especificamente? Porque a gente saiu, eu digo que aconteceu uma aceleração no processo de transformação digital. Empresas que do dia para a noite não tinham uma telefonia VoIP, por exemplo, e falaram, amanhã não pode mais vir para a empresa, e você fala, opa, e quem vai atender o telefone aqui? Né? O dia seguinte, como é que vai ser, né? E aí as empresas perceberam, nossa, realmente... Eu preciso me transformar. Como você tem enxergado isso para o Brasil? Como foi esse avanço e como tem sido o avanço aí futuro para esse tema? Eu sou apaixonada por história, então eu sempre gosto de olhar fatos históricos. E na história da humanidade, sempre quando a gente tem algum tipo de ruptura, a gente tem uma aceleração subsequente. E a pandemia ela foi uma ruptura de comportamento, né, de comportamento social e de trabalho, e a gente teve uma aceleração que estava há 10 anos tentando ser implementada, em questão de meses ela foi imposta. Então é algo muito interessante, porque quando a gente olha um pós-guerra, a população se desenvolveu muito no pós-guerra, porque teve uma privação. A gente teve uma privação ali de liberdade, do ir e vir, né, do fica em casa. E a tecnologia ela veio para nos ajudar a continuar trabalhando, a ter as facilidades de acesso a serviço público, a conseguir se comunicar com um parente entre nós, enfim, a conectividade, né, a internet, a velocidade de informação, de produção de conteúdo, ela acelerou muito. Nesses 3 anos, a gente deu um salto quântico em questões de tecnologia. E elas estão muito mais usuais e incorporadas no que a gente chama de economia digital,
que é quando você está fazendo o consumo excessivo de tecnologia via digital e você não consegue mais imaginar a sua vida sem essas facilidades. Nossa, nem me fala um negócio desse, né? Exatamente. A gente não consegue pensar não consegue. Em algumas coisas aqui. E quando a gente pensa nisso, a gente percebeu na prática algumas evoluções. Então, por exemplo, o exemplo aqui do Poupa Tempo em São Paulo, que você viu uma aceleração. E analisando esse contexto, eu vejo que o Brasil é pioneiro em algumas coisas. A gente, como brasileiro, muitas vezes não valoriza, né? Mas já falamos aqui em outros episódios, a linha de bancos, a área financeira. Cara, nós temos o Pix, né? Exato. Desculpa aí. E quando a gente fala do nosso governo, a mesma coisa. Você que está fazendo, que está aí no dia a dia, como é que você vê esse processo, governo, tecnologia, como você está vendo essa evolução? Porque o Poupa Tempo foi um exemplo, mas tem muitas coisas acontecendo. O que acontece? O governo está há 20 anos trabalhando com a implementação de tecnologia nos seus serviços de uma forma ampla, né? Falando aqui de uma forma ampla. Obviamente, isso vinha muito paulatino, muito devagarzinho. A pandemia deu o wake-up call para todo mundo, obviamente. Hoje, o Brasil ele é o segundo lugar pelo Banco Mundial em liderança em prestação de serviço digital. E muito pelo que a gente tem hoje na plataforma GovBR, que a gente conseguiu fazer nesses 2 anos e meio, né, de pandemia. O GovBR ele conseguiu dar carteira de trabalho digital, certificação de vacina digital, o pré-preenchimento do seu imposto de renda e vários outros serviços digitais. São mais de 4 mil serviços para 140 milhões de pessoas. Ou seja, foi um atingimento de munícipes, né, de cidadãos que, acima dos 18 anos, obviamente, que começaram a consumir isso nos deu destaque. Ao passo que a gente tem todo esse avanço em prestação de serviços digitais, mas a gente ainda não tem uma construção de mentalidade de transformação digital no governo, que são coisas distintas, né? Ainda há uma necessidade de propiciar estratégias para a transformação acontecer, porque aquela que eu sempre dou o exemplo, a gente sempre precisa tangibilizar para as pessoas conseguirem entender, para ficar fácil, né? Então, não adianta você colocar computador numa escola, que isso não é garantia de melhoria do ensino. Quando você coloca um computador, você tem que colocar qual é a estratégia daquele computador, qual é o projeto, qual é o programa que o governo tem por trás da oportunização de uma ferramenta tecnológica para uma criança. Do contrário, ela não é efetiva. Então, é isso que hoje eu tenho visto e sentido muito falta. O governo ele propicia serviços digitais, mas, ok, enquanto cidadão, eu não consigo, às vezes, mensurar essa evolução. O que mais aquilo pode me trazer de benefício? Então, falta a escuta ativa, falta uma maior participação social através de tecnologia. Né? Uma relação via ouvidoria, via consultas públicas, mas principalmente via inteligência artificial em rede social. Deixa eu te ouvir, deixa eu entender para eu poder entregar serviços mais assertivos, mais eficientes e principalmente mais inclusivos, porque daí eu estou direto. Isso porque a gente passou de uma fase de entrega de serviços massificados para uma fase que a população, até porque está mais antenada, mais conectada, mais exigente, ela quer serviços personalizados. Então, não adianta o governo prestar um serviço e falar, isso daqui é para São Paulo inteiro. Não, São Paulo é bem regionalizado. O que serve aqui não vai servir acolá. E isso precisa ser sentido para que tenha essa geração de valor público daquilo que está sendo entregue, né? O bem comum, as pessoas entendendo que elas fazem parte da cidade e elas podem interagir e dar a sua opinião para que o serviço volte de uma forma mais personalizada. E aí você fez um comentário aqui, inteligência artificial. Quando a gente fala, e tem falado muito aqui no podcast sobre inteligência artificial, todo mundo fala de ChatGPT, né? Mas a inteligência artificial vai muito além disso.
E como a gente consegue mostrar aqui para o público que está nos escutando, assistindo, ouvindo, como é que a gente pode realmente usar dessa inteligência artificial? Você fez um comentário. São Paulo. São Paulo como cidade é maior que muito país. Não vamos nem falar de estado, vamos falar de cidade. Então, quando você fala, eu estou fazendo desenvolvendo uma aplicação para um público X, será que realmente eu estou acertando o público? E aí explica para quem está aqui nos acompanhando como a gente consegue usar dessa inteligência, porque no final a gente está falando de dados. A gente está falando de muitos dados, como processar esses dados. Mas como a inteligência artificial pode ajudar a melhorar essa relação experiência do usuário com realmente o que eu estou fazendo como setor público? Uau! Muita coisa! Muita coisa para a gente falar aqui em poucos minutos. Mas é muita coisa, porque a inteligência artificial, a depender da forma como ela é programada, ela tem diversas usabilidades, né? A forma de a forma de programar ela, né? Ela nada mais é do que um computador que ele aprende conforme o uso do viés que foi indicado para ele. Foi setado ali para ele, né? Então, algo até importante de dizer é que quando a gente cria qualquer aplicação que tem algum tipo de viés, se em um determinado tempo o viés começa a distorcer, tem como reajustá-lo, né? Isso é bem importante falar, porque sempre fala, tem os vieses na inteligência artificial, isso é negativo. Não, a ideia é ele sempre se comportar de acordo com o usuário, né? Mas voltando aqui, a inteligência artificial, ela pode ser usada de diversas formas em quase todos os serviços públicos, para poder entregar algo com uma maior acuracidade, fazendo uma análise de big data, né, e um analytics, principalmente o preditivo. Ela consegue fazer essa leitura de dados e entregar já o racional de comportamentos, de preferências e apontar, olhando aqui para governo, para onde é que ele tem que desenvolver aquela aplicação ou o que aquele nicho de cidadão tá falando, está pedindo, está se comportando e como ele pode responder a isso. Ele ajuda nessa leitura massificada de dados e traz um analytics para o governo. E aí você consegue até prover um serviço melhor, sem né? dúvida. Porque você está provendo um serviço que para a região específica não é necessária ou não é deficiente, e aí você está deixando de prover aquele serviço para onde está precisando mais. E outra, a gente ganha muita velocidade. A gente ganha tempo, né? Eu acredito muito que, tentando simplificar, óbvio que nada é simples, né, em tecnologia, mas tentando simplificar, a tecnologia veio para que a gente tenha mais tempo de sermos humanos. Porque a gente ficou por muito tempo nesses trabalhos mais rotineiros e que demandava muito tempo. Agora a tecnologia ela faz tudo aquilo que o humano não faz. E o humano tem tempo de ser humano. De pensar, de pensar, de ter essa criatividade, de ter o cognitivo que a máquina não consegue ter, obviamente, né? Então, o cognitivo no sentido, né, dessas reações mais humanísticas, do ser humano. Exato, aí, que o cognitivo a máquina tem. E quando você pensa nesse avanço, qual o potencial que você enxerga para o governo? Como alavancar ainda mais, né? A gente falou no começo, a gente, como brasileiro, precisa ter orgulho disso, a gente realmente tem muita coisa à frente de outros países, tanto falando dos Estados Unidos quanto da Europa, na educação e várias coisas, e às vezes a gente não analisa isso. Mas como fazer isso? Como melhorar? Como dar mais serviços? Como usar mais a tecnologia? Como você, estando aí sendo a conexão desses dois universos, tecnologia e órgão público, o que você tem para passar aqui para a gente que você fale, nossa, isso daria para melhorar assim. Isso eu enxergo que rapidamente a gente poderia melhorar alguma coisa, e a gente sabe que você está fazendo esse papel e levar essas informações para o governo.
Ai, dá para melhorar tanta coisa. Tanta coisa, Silvia. A gente vai precisar de mais tempo aqui, gente. No Tudo podcast. eu falo que faz muita, precisa de muito tempo, mas é que é muito complexo, porque a gente está falando de governo de uma forma geral. Mas a grande questão nós temos, através da tecnologia, assim, só para entender os benefícios, ela reduz tempo de processo e, portanto, reduz custos. Ela traz agilidade através de automação. Ela traz uma maior transparência, porque a partir do momento que está tudo numa tecnologia, ela é metrificada, ela é auditada, ela tem o rastro e você consegue ter uma transparência de tudo que está sendo tanto imputado, ou, né, o in ou out. Você tem como ter uma maior eficácia, porque se ela foi pensada, ela foi criadas as métricas, ela está sendo medida, o resultado vem, né? Então, tem muitos serviços para pôr. O que eu tenho falado muito é a mudança de mindset sobre a transformação digital, para que isso seja incorporado nos órgãos públicos e eles pensem no como eles podem mudar as suas formas de atuação. Cada governo, seja ele a cidade, o estado, a própria União, cada um tem uma particularidade e demandas específicas. A gente não consegue generalizar. Mas, obviamente, a gente tem aquelas questões de saúde, educação, que há 50 anos são as mesmas demandas, né? E aí eu sempre pergunto, quando eu faço as minhas provocações, eu pergunto, por que a gente ainda tem essas demandas? Não se deu devido atenção, não se quis dar a devida atenção, ou a gente, de fato, não consegue prover saúde e educação de qualidade no Brasil? E a resposta que eu estou chegando é que não houve a devida atenção. Não houve o devido empenho para que isso tenha os resultados. Porque o que acontece? Quando você faz investimentos em educação, você demora uma geração para fazer mensuração. E, infelizmente, gestor público pensa em 4 anos. E ele não consegue mensurar se a administração dele foi boa ou ruim na educação em 4 anos, porque ele não formou ninguém. Ninguém entrou no jardim de infância e terminou o colegial dentro de 4 anos. Isso é impossível. Então fica aquela coisa, eu não vou prover o resultado disso, então eu também não vou me envolver muito. Vamos passar o mínimo legal que tem que passar, que é o que está previsto na Constituição, e pronto, eu fiz o meu papel. E não é isso. Então, quando a gente fala de transformação digital, o que a gente está pensando? Primeiro, políticas públicas de longo prazo. Então, a gente pensa num projeto de nação e não de governo, né? E a gente está com uma nova lei de licitação que ela está trazendo essas ferramentas, esses dispositivos de governança, que vai dando essas travadinhas, que é exatamente para que você tenha uma visão de longo prazo e não mais tenha descontinuidade. Porque o nosso grande problema como você trouxe, a gente tem brilhantes exemplos de administrações públicas bem-sucedidas, mas é só o gestor sair, entra outro, cancela tudo, porque a marca dele está ali. Então, vamos destruir, vamos começar uma outra forma de gestão, enfim, que não necessariamente é melhor ou pior, mas é uma outra, mas não dá continuidade naquele trabalho. Então, primeiro é se apropriar de que a gente precisa pensar como país, e não mais como unidade gestora de 4 em 4 anos. A gente precisa ter uma visão maior de longo prazo. A partir daí, a gente começa a conseguir resolver, através da tecnologia, a grande maioria das dores de qualquer órgão público, seja na educação, seja na saúde, seja em obra, seja em saneamento básico. Por quê? Porque aí a gente começa a fazer a identificação dos gaps, a gente consegue fazer a identificação de onde está a ineficiência, por que não andou, porque a obra está parada, por que está gastando tanto dinheiro e eu não estou tendo resultado, por que eu compro tanto remédio e esse hospital sempre está com falta, por que eu tenho uma fila enorme e nunca para essa fila. Obviamente que são demandas que vai acontecendo, mas o grande questionamento os recursos estão os mesmos e a população está aumentando. Como é que eu faço isso? Eu só consigo fazer isso com uma engenharia inteligente e estratégica. Porque colocar mais dinheiro não vai. Né? Não é só a solução. Não é só a solução, não é só o dinheiro. É como você faz mais com menos. É óbvio. Simples, né? Isso simples. Mas isso é gestão. Sim. Isso é gestão, é inteligente com o uso de tecnologia. Então, eu acredito muito que a gente tem diversos serviços, inclusive na AWS, que a gente consegue racionalizar o uso do mesmo serviço. Por exemplo,
colocando serviços em nuvem, a gente já teve um caso de uso que a gente reduziu em 80% a despesa que ele tinha com o data center, porque acabou a infraestrutura, acabou o custo de iluminação, de segurança, de internet, de tudo, acabou. Ele foi para a nuvem, ele conseguiu uma economia de 80%. O que eu vou fazer com esses 80% que me sobrou? Plano estratégico, pelo amor de Deus. Faça algo inteligente. Senão também vai embora. Mas faz um projeto inteligente para entender. Se você poupou aqui, ok, te sobrou recursos, vamos pensar, cadê o seu maior gargalo? Qual é a sua maior necessidade, visto que aqui você conseguiu ter uma economia? E isso vai sucessivamente. Então, tudo é um plano, é um projeto. Não consigo falar de uma forma generalizada, porque cada cidade, cada realidade é uma. E aí é sempre projetos com início, meio e fim, né? Tem que ter. Você tem que fazer esse desenho. E você traz um pouquinho dessa gestão do mundo privado para o mundo público. Né? E aí você começa a entender que, ok, eu não tenho só que apagar incêndio. Não, eu tenho que resolver realmente a situação para que eu tenha um tempo disponível em pensar no negócio. E quem é o negócio somos nós, cidadãos, que estamos aqui. Né? Então, os gestores, ultimamente, eles têm ficado mais profissionais, né? Como se eu te dissesse, a profissionalização da gestão pública, mas isso é de fato. A gente... o governo ele tem pegado emprestado muito da administração privada, das empresas privadas, para poder fazer uma gestão mais eficiente, exatamente por essa equação que muitas vezes não bate, né? Não é só porque é órgão público que nunca vai quebrar, sempre vai existir, e que não foi feito para dar lucro, que você precisa ficar com um déficit absurdo. Não, você tem que fazer uma boa gestão, inclusive não ser deficitário. Sim. Né? Tem que olhar. Tem que ser pelo menos 0,0. Tem que olhar de uma forma saudável. Não menos. Tem que olhar saudável, até para você conseguir ter recursos para fazer implementações importantes, né? Para conseguir ter essas folgas, estratégias de projetos extremamente relevantes para a cidade. Eu conheço cidades até hoje que não tem saneamento básico. Como é que em pleno 2023 você está falando com uma cidade que não tem saneamento básico na sua totalidade? Com pessoas que não têm acesso à internet, portanto são excluídos digitais. Como? E aí você está falando tanto da exclusão, eu digo sempre analógica e digital, né? Mas você está falando, não tem o saneamento, você está ali num grupo de excluídos, Sim. E você está falando de internet... Que é outro tipo de exclusão. Então, quer dizer, você está falando de exclusões, e quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar... Tem que pensar num todo, até porque os excluídos digitais somam 28 milhões de pessoas acima dos 18 anos. Eu não consigo alavancar minha economia digital se está faltando 28 milhões. É muita gente. E a gente precisa disso para uma democracia de fato. Está falando de quase 10% da população brasileira. Olha que absurdo. Né? 250 milhões, estamos falando aí de mais de 10%. É isso, acima dos 18 anos, porque a gente, né, quando faz esses índices, não conta os menores de idade. Mas olha que absurdo. Como é que você lida com um dado tão significativo desse e pensar que a gente só vai ter democracia e transformação digital efetiva quando todos estiverem dentro do digital. E pensando hoje, né, você como especialista aí, tanto de compras quanto estratégias no setor público da AWS, você também é líder hoje do GT de Compras Públicas, Associação Brasileira das Empresas de Software. Exato. Como tem sido essa experiência? Está todo mundo falando de software as a service, SaaS, né? Tão bonita essa palavra. IaaS e tudo. IaaS. Já sabem que é as a service. SaaS, tem então, tudo. já sabem que é backup como serviço, tudo como serviço. Exato. Como tem sido essa sua experiência aí na associação? Tem sido muito rica pela troca, obviamente. Eu saio um pouco de plataforma as a services e começo a ouvir outras demandas. A gente tem reuniões mensais, mas eu também faço o papel muito de interlocução com o governo federal, em especial sobre as regulamentações. Então, a gente troca muito, a gente hoje tem se voltado muito à regulamentação da lei de licitação, que está afetando
diretamente à tecnologia, as empresas de tecnologias, de software, de nuvem, enfim, Como telecom, todas como um todo. Então, a gente tem esse debate bem ferrenho. Eu participo também, mas aí como participante, não como líder do grupo de inteligência artificial, da ABS também. Então, são debates enriquecedores, porque você começa a ver não só aquele seu universo, você começa a ver o que está sendo dito no Congresso, no Brasil, mas também o que está sendo falado lá fora, nos Estados Unidos, que podem vir a repercutir aqui, experiências, né, um benchmark, isso é bem importante para a gente poder entender se a gente está tão um patinho feio ou se a gente está no caminho. Está bonitinho na foto. Mas são questões importantes, principalmente para a gente usar de base numa interlocução com o governo e dizer, olha, na Estônia aconteceu XYZ, a Estônia sempre é case, né? Mas é que ela conseguiu se transformar e hoje ela tem créditos e ela precisa gastar e não sabe nem como, né? Sim. Mas a tecnologia é um grande case que mostra como a tecnologia consegue transformar um país. Claro que a Estônia é desse tamanho. Se a gente falar, enfim, Estônia, São Paulo... talvez um bairro de São Paulo. Bairro, então... Você sabe que outro dia eu escutei uma notícia falando da questão de plano de saúde. E aí, na pesquisa, falava, muito fácil falar, por exemplo, vamos colocar bicicleta, né, para todos, todo mundo. Aí a pessoa falou, como é que eu vou fazer isso em São Paulo? E aí o participante falou, temos que pensar diferente. Quando você fala de saúde, é claro que eu não vou poder me movimentar na grande São Paulo de bicicleta, gente, é insano, né? Uhum. Você tem que ser o cara que é especialista em andar de bicicleta. Eu odeio andar de bicicleta. E aí ele falou assim, não, vamos fazer diferente, vamos mensurar. Quem se cuida, por exemplo, não precisa ter reajuste de plano de saúde. Eu falei, caramba, pensa, né? Não adianta eu querer trazer todo mundo, ciclovia para toda cidade. Não vai funcionar. Mas como eu consigo fazer com que a pessoa se exercite numa cidade como São Paulo? Então, eu não vou aumentar o plano de saúde. Então, às vezes, você pega ideias, né? Por isso essa troca é importante, que tá bom, você está falando um país continental, sim, nós vamos ter que pensar como um país continental. Não posso trazer o que funciona na Estônia para o Brasil, que talvez não vai funcionar. Mas eu posso trazer boas práticas, gestão, tecnologia, para que eu possa usar disso e realmente ajustar, né, fazer aquele pacote mais exclusivo. É o que eu sempre brinco. Vamos dar a nossa brasileirada, mas pega o que já deu certo e tenta, né, dar aquela incorporada e dar aplicabilidade no Brasil. Porque se já deu certo em algum lugar... Bom mas obviamente a gente não consegue colocar no seu exemplo, seguindo aqui o seu exemplo, bicicleta, porque São Paulo é uma cidade acidentada. Agora, você vai numa cidade litorânea, Santos, por exemplo, ela é inteira plana, grande parte dela é inteira plana. É uma delícia andar de bicicleta lá, porque é fácil, né? Então, assim, tem umas que têm a viabilidade, tem outras que nem têm a viabilidade. Então, muitas vezes, procurar o seu nicho específico, sim, que não é todo mundo. Não tem como ser... Então, não dá para agradar todo mundo. E não dá para você pegar uma ideia, ok, não, estuda aquela tecnologia específica, entende e como eu realmente coloco ela na prática. Inclusive, vindo para cá, eu li uma matéria de 3 mulheres que elas abriram uma startup que dá pontos quanto mais você se cuida, e elas receberam um aporte de 5 milhões. Por ser uma super ideia disruptiva, bacana, e está promovendo a saúde física, o bem-estar, desculpa. Olha que bacana. Então, sem a gente combinar. Sem combinar, verdade. Você falou de mulheres, aí é um bom ponto aqui. Pensando nesse mercado, onde a gente está falando predominantemente masculino, você agora uma mulher aqui na AWS, como tem sido para você... ser ouvida, como tem sido para você se posicionar, principalmente também nessa questão de governo. Sim. Como é isso para você, para as mulheres que estão nos acompanhando aqui? A minha vida toda foi governo, né? Eu fiquei 20 anos em governo, então eu aprendi muito cedo a me posicionar para poder ser ouvida.
Então é aquela coisa, eu era muito nova quando comecei, então eu me vestia muito séria, muito mais velha, né? Era preto, azul, cinza, para passar mais seriedade, para ser melhor recebida, interpretada. E sempre estudei muito para poder me segurar nas minhas, ser mais assertiva, e quando eu falasse com muita segurança. Isso eu acredito que toda mulher passa. Toda mulher já foi interrompida, toda mulher já teve descrédito, toda mulher já teve desconsideração de alguma ideia, e veio um homem, roubou a ideia, implementou, e a ideia foi da mulher, enfim. Tudo isso já aconteceu. Hoje, eu lido muito bem, até porque o mundo do governo é um mundo predominantemente masculino e extremamente machista. Então, eu acho que eu aprendi a lidar tão bem que eu, entrando na Amazon, ela é predominantemente masculina, mas não foi algo que me assustou, nem que eu achei tão estranho, porque já era o meu métier ali, né? São pessoas um pouco diferentes comparada com o governo, obviamente, né? O governo tem uma coisa mais sisuda, mais cheia de pompa e tal, e na AWS, até pelo perfil da empresa, eles são mais relaxados. Relaxados no sentido de mais de persona, light, né? Sim, Exato, sim. são mais lights. Mas eu lido muito bem com isso, mas não posso negar aqui de dizer que a gente tá sempre alerta, não tem aquela, eu tô tranquila, não, tô sempre alerta, exatamente por isso, porque é a nossa forma de estar conquistando espaço, e se a gente demonstra muita fraqueza ou baixa guarda, não dá muito certo, né? Então é algo que eu estou sempre antenada. E você, eu acho que é importante aqui também a gente mencionar isso, você também atua em projetos voluntários, né? Sim. Que eu acho muito bacana a gente comentar, justamente nessa capacitação de mulheres. Conta pra gente aqui o que é isso, como funciona, quem quer participar, porque eu acho que aqui está o objetivo do Tem Podcast também é isso, trazer temas e profissões. A gente já falou com indústria, comércio, investidor. Como trazer essas mulheres para cá? Então, fala um pouquinho dessa tua iniciativa aí, desse Bom, que você trabalha. Brilha os olhos aqui, então, é isso que a gente quer, que brilhe os olhos. É algo que eu adoro. Eu primeiro trabalhei como voluntária num outro grupo que a gente ajudava mais meninas. Sempre tive muito olhar para mulheres, porque eu acredito que precisa de mais esse apoio. Então, no começo era um apoio para que as meninas em situações mais vulneráveis conseguissem ter uma profissão, conseguissem se desenvolver e ter acesso ao primeiro emprego, a chegar no mercado de trabalho, né? Eu fiquei por 3 anos nesse grupo. Hoje eu estou num outro que chama Por Elas, é sobre mentoria de carreira. Acontecem 2 vezes no ano as inscrições para quem quer ser mentorada. É gratuito, então eu trabalho, né, de forma voluntária, e a pessoa ela recebe essa mentoria também 100% de forma gratuita, e eu posso pegar até 3 pessoas, né, as regras, né? São até 3 mulheres que eu consigo pegar, até pela minha dinâmica, meu dia a dia e tal, eu consigo pegar até 3, então são 3 por semestre. E a gente tem já um plano que a gente segue para poder atender essas profissionais que têm necessidades diversas. Às vezes, eu estou querendo uma promoção, eu estou querendo mudar de carreira, eu quero pivotar, não estou me achando, estou desempregada e quero me recolocar no mercado, me ajuda. E isso é muito bacana, porque eu entro, né, muito mais como uma facilitadora da pessoa ter mais autoconhecimento, né? E isso é um projeto que me encanta, porque eu vou lá a pessoa acha que eu vou entregar um monte, no final eu só faço ela descobrir quem ela já é, né? Então é muito bacana isso, porque a gente consegue contribuir de uma forma super simples, né? Minhas reuniões são online. Dessa vez eu tô com uma mentorada que eu tô super feliz. Se ela assistir, ela vai amar, Karina, ó, beijo para você. A gente trabalha sem saber, porque é tudo sorteio. O prédio dela é na frente da Amazon, e a gente vai se encontrar semana que vem pela primeira vez.
Então, eu tô curiosa para conhecer, tô ansiosa assim para conhecer ela. Acredito que a recíproca é verdadeira. E é um processo, né? Então, agora chegando ao fim, em dezembro acaba a mentoria, eu tô doida para conhecer ela. E a gente acaba se envolvendo na vida, a gente acaba querendo e começa a torcer pelaquela mulher, pelo sucesso acaba dela. Acaba sendo uma extensão, devolutiva, né? É a gente gostoso. Acha que vai doar, no final a gente recebe. A gente recebe muito. E quem quiser participar, quem quiser entrar para esse programa, como faz para se inscrever? Onde tem? Tem no Instagram e no LinkedIn, Por Elas Mentoria. Na hora que elas abrem as inscrições para as mentoradas, elas divulgam nas duas redes para que elas façam as inscrições. Aí lá tem o cadastro, tem um formulário para preencher. Agora está tudo fechado, então não tem A gente vai deixar na descrição do canal do YouTube para quem quiser depois se inscrever e acompanhar as redes. Então fiquem tranquilos que a gente vai divulgar. Bacana. A gente está entrando aqui na nossa reta final, não parece, mas a gente começa já. Mas gente, passou muito rápido. A gente começa a conversar e não... Peraí que eu nem bebi minha água. Então bebe sua água porque a gente tem que ficar hidratados. Eu queria que você compartilhasse aqui conosco um livro, uma série, um filme que a Camila gosta. Falei, nossa, eu tenho vários aqui, né? Mas todo mundo que assiste sabe. Adoro Exterminador do Futuro, gente. Não sei porquê, né? Não. Inteligência Artificial, me vence. E tem vários filmes sobre isso. Mas que você queira compartilhar, independente aí sobre tecnologia, se sobre a parte de direito, o que Camila quiser compartilhar. Eu tenho direito a um livro e a uma série? Pode, então, pronto. Um livro, uma série, fica à vontade. Então pronto. O livro, eu não posso deixar de falar do meu livro, que eu lancei agora em setembro. É o Manual de Contratações de TIC sobre a ótica da nova lei de licitações. Eu coordenei o livro junto com a doutora Tatiana Camarão e nós temos vários outros colaboradores do mundo do direito e do mundo da tecnologia. Então é um livro muito único, porque ele consegue reunir aspectos legais e aspectos técnicos para fazer o racional de como fazer a contratação de tecnologia para governo. É um manual, então ele é mais denso, você tem que ir acompanhando, ele não é um livro de cabeceira de leitura, certamente não é. Vou ler à noite, não. Mas é um primeiro projeto para poder fazer a divulgação de órgão público. Se você está na dúvida de como fazer a sua contratação de tecnologia, adquira o manual, ele está para download gratuito na Amazon.com, porque ele vai te dar esse caminho, essa trilha. Então, o livro, eu tenho que fazer o meu jabá. Claro. O livro, estamos aqui para isso. Ele é muito interessante por essa questão. A série, eu gosto muito de séries e filmes autobiográficos, porque é o que acabo sempre pegando uma inspiração. E esse feriado eu assisti Niad, que é a história de uma nadadora que conseguiu fazer a travessia de Cuba até Key West. E eu fiquei impressionada, até porque eu tenho um filho nadador, atleta, né? Então, a gente assistiu junto e fomos ali se empolgando pela história dela. Mas, principalmente, o que passa é a determinação, né? E como você consegue superar os desafios que a vida lhe apresentar se você tiver determinação e sabe onde você quer chegar em qualquer idade da vida, sendo homem, sendo mulher, em qualquer circunstância. Então, eu acho que fica aí um recado muito mais pelo propósito dela de vida, né? A história que me emocionou. E então, eu acho que é um filme bacana de falar. E quando a gente analisa um esportista, né? Independente... Eu faço tudo em relação com o esporte, porque eu amo. Nossa, gente, como a gente precisa, né? E a natação é um esporte muito solitário, né? Depende de você. Exato. Não é o amiguinho, não pegou a bola, o outro não correu. Você. É você. É você e a água, né? Todo dia, imagino que seu filho treine todo dia. Então, gente, eu assisti também, então hashtag fica a dica. É lindo. E uma palavra que defina, Camila. Força. Uau, gente, ó, papum. Então, a gente está chegando aqui a mais um fim de um podcast. Camila, muito obrigada. Que delícia, passou muito rápido, Silvia. Foi uma honra ter você aqui. Estou muito feliz de ter convidado, de ter conversado com você. Foi um prazer receber você aqui no nosso Tem Podcast, Tem
tecnologia, tem empreendedorismo, tem mulher, tem trabalho, tem muita coisa. Então, eu quero agradecer também ao pessoal da Dell Partner, por apoiar esse nosso trabalho. E eu queria deixar aqui no final para você compartilhar conosco, com todo mundo que está nos assistindo, suas redes, como fazem para se conectar com a Camila. Muito obrigada pela oportunidade, para mim foi uma satisfação. Para vocês me seguirem no Instagram é camilamurta.adv, no LinkedIn Camila Murta direto, vocês me acham e conseguem seguir todas as minhas informações, os vídeos que eu posto lá e sempre falando de transformação digital, de tecnologia e do mundo jurídico. É isso aí. Gente, então acompanhe aqui o nosso Tem Podcast em todas as redes. A gente está no YouTube, quero convidar você para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, tocar o sininho para receber de primeira mão os próximos episódios. E não deixe de seguir a gente nas outras redes, claro, Spotify, Instagram, LinkedIn, aonde você quiser. E compartilhem conosco e com seus amiguinhos os nossos episódios. E nos vemos no nosso próximo episódio do Tem Podcast.